Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos novamente juntos compartilhando a palavra de Deus. Iniciamos hoje efetivamente o nosso ano ministerial de 2026 aqui no Ministério Vida. Para os irmãos que não nos conhecem, eu sei que teve alguns irmãos que entraram nos nossos grupos do WhatsApp, no canal do Telegram, se inscreveram no nosso canal do YouTube e ainda não nos conhecem. Então, primeiro eu vou me apresentar para esses irmãos que ainda não nos conhecem. Eu sou a Catiane Lins e também participo aqui do Ministério Vida a irmã Karina Ramos. Eu creio que os irmãos já viram o nome dela ou viram o rostinho dela em algum vídeo por aí. Normalmente ela atua mais com os devocionais em texto, mas às vezes ela traz uma palavra para nós aqui no YouTube, no Facebook, enfim. Então nós somos duas irmãs em Cristo, entendemos em Deus que o Senhor nos chamou para compartilhar a palavra dele. O Senhor derramou dons sobre as nossas vidas, nós reconhecemos isso, sabemos que não é na nossa própria capacidade, na nossa própria força, isso vem do Senhor. Estamos aí há 6 anos, desde 2019, esse ano de 2026 faremos 7 anos de Ministério Vida. Nós somos um ministério independente, não estamos vinculados a nenhuma denominação, então nós somos um ministério independente, interdenominacional. Isso não significa que nós não frequentamos a igreja, mas o Ministério Vida é um ministério independente. Nós compartilhamos a palavra de Deus gratuitamente, isso é o que Deus colocou no nosso coração, não cobramos nada daquilo que nós fazemos. Então nós compartilhamos devocionais, série de mensagens, temos material que os irmãos podem fazer download gratuitamente através do nosso site, são estudos, e-books, os irmãos podem baixar, tem a versão A4 em PDF comum, que os irmãos se quiserem imprimir, baixar, ter ali no seu notebook, e também tem a versão digital, uma versão, um PDF um pouco mais fácil para leitura no celular, com letras maiores, enfim, uma configuração para leitura no celular. Então, os irmãos podem entrar no nosso site, tanto na aba e-books, quanto na aba estudos, e podem baixar todo o nosso conteúdo gratuitamente. Então, o nosso desejo é compartilhar a palavra de Deus e contribuir com a edificação da igreja. Assim como nós recebemos a palavra, somos ensinadas, moldadas, transformadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, nós queremos encorajar os nossos irmãos a também serem transformados, moldados, enriquecidos com a palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é o fundamento da nossa vida. Cristo é o verbo, ou seja, a palavra que se tornou carne, e ele nos deixou a sua palavra escrita, e através da palavra escrita nós conhecemos a Deus, conhecemos o caráter de Deus, os pensamentos de Deus, o coração de Deus, e além disso o Senhor nos deixou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para viver em nós, para que nós possamos compreender a sua palavra, compreender todas as coisas que vêm de Deus. Só conseguimos isso através do Espírito Santo, afinal é Ele que nos convence, é Ele que nos ensina, é Ele que nos impulsiona. Então esse é o nosso chamado como Ministério Vida. Nós somos duas irmãs em Cristo, eu sou curitibana, a irmã Karina é carioca, mas ela veio para Curitiba há 10 anos atrás, vai fazer 11 anos, e nós iniciamos esse ministério juntas em 2019 e estamos aí, crendo, confiando no Senhor, sabendo que quem faz todas as coisas é o Senhor. O único desejo que temos é que a nossa vida glorifique a Deus e que nós possamos usar, administrar os dons que o Senhor nos deu com sabedoria. Sabemos que a sabedoria vem do Senhor e é isso que nós desejamos. Já quero agradecer aos irmãos, tem irmãos que nos acompanham desde 2019. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Irmãos e irmãs que nos acompanham, glória a Deus. Eu sei que tem algumas irmãs que iniciaram conosco. Quando nós iniciamos em 2019, em 2020, iniciamos
os áudios devocionais, tem irmãs que estão acompanhando conosco desde 2020, que foi quando nós iniciamos os áudios. Então, glória a Deus. Gratidão à vida de cada irmão, de cada irmã. Gratidão aos irmãos que oram por nós, que intercedem pela nossa vida, intercedem pelo ministério. Gratidão aos irmãos que generosamente contribuem financeiramente com o ministério. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, durante esse ano de 2026, amados, nós temos uma estrutura, um cronograma a seguir. Os irmãos que já nos acompanham, aqueles que estão chegando, vão entendendo como que funciona. O nosso desejo é encorajar os irmãos a lerem a Bíblia, a terem contato, a se exporem com a palavra de Deus, a crescerem no conhecimento de Cristo Jesus através da palavra de Deus. A palavra nos diz lá em 1 João, no capítulo 2, que nós já recebemos a unção, ou seja, o Espírito Santo de Deus, e Ele vive em nós e está aqui para nos ensinar, para nos guiar, para nos capacitar em todas as coisas. Então, todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus já tem a capacidade para compreender as Escrituras. É claro que Deus usa os ministérios pastoral, de mestre, profético, para quê? Para contribuir com a edificação do corpo de Cristo, e glória a Deus por isso. Então, nós, como Ministério Vida, queremos encorajar os irmãos a lerem a palavra de Deus. Durante os anos de 2020 e 2021, nós fizemos estudos devocionais por tema. Então, nós tínhamos temas, às vezes estudávamos uma carta, outra carta lá do Novo Testamento. E aí, nos anos de 2022, 2023 e 2024, nós estudamos, mergulhamos mesmo nas Escrituras do Novo Testamento. Então, nós estudamos 3 vezes o Novo Testamento durante esses anos. E aí, no ano passado, 2025, nós iniciamos a leitura e o estudo do Antigo Testamento. A nossa estrutura é sempre um capítulo ao dia, de segunda a sexta-feira. Então, o ano passado nós estudamos os 5 primeiros livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, perdão, que são os livros da lei, e também Provérbios. Nesse ano, amados, nós vamos continuar o estudo do Antigo Testamento. Vamos ler Josué, Juízes, Ruth e Salmos. Salmos vai quase todo ano, porque são 150 capítulos, e nós lemos e compartilhamos um devocional extraído do capítulo do dia. Então, como é um capítulo ao dia, só em Salmos nós vamos quase todo ano, e eu tenho certeza que será um ano de muito aprendizado, muito crescimento, porque a palavra de Deus, ela é viva, poderosa, eficaz, e Salmos em especial tem algo muito poderoso, né, amados? Quando nós lemos Salmos, nós conhecemos o coração de Deus. Nós conseguimos extrair muita coisa ali em Salmos de como Deus pensa, de como Ele age, de como funciona o reino de Deus. Então, esses serão os livros que nós leremos e estudaremos durante esse ano. Já vou passar o cronograma certinho aí para os irmãos que gostam de acompanhar, que gostam de ter qual vai ser o conteúdo. Além disso, nós vamos ter uma série de mensagens, vamos ter mensagens também fundamentadas em tema, né? Algum tema que o Senhor colocar em nosso coração. E aí, essa será a estrutura para o ano de 2026. Então, vai aparecer aí na tela para os irmãos como que ficou o nosso cronograma para esse ano. Então, hoje, já eu vou ministrar uma mensagem, que é a nossa mensagem inicial para esse ano, que é a suficiência de Cristo Jesus. Amanhã, dia 20 de janeiro, nós vamos iniciar o livro de Josué. Então, como é de segunda a sexta, um capítulo ao dia, nós vamos do dia 20 de janeiro até 20 de fevereiro, lendo, estudando, meditando no livro de Josué. Do dia 23 de fevereiro até 23 de março, nós vamos ler o livro de Juízes. Do dia 24 de março a 27 de março, nós vamos ler o livro de Ruth, um livro bem pequeno, mas muito profundo, revela muito sobre Cristo Jesus ali no livro de Ruth.
Do dia 30 de março, a semana do dia 30 de março até 3 de abril, amados, nós vamos ter uma série de mensagens que será em vídeo. Os devocionais são sempre em áudio, mas essa série será em vídeo, assim como as séries que nós sempre fazemos, com 5 episódios. O tema dessa série é Como Viver na Verdade num Mundo de Mentiras. Eu já estou desenvolvendo essa série, já estou quase concluindo as mensagens. Nós vamos estudar um pouquinho debaixo desse tema, como viver na verdade num mundo de mentiras. E daí do dia 6 de abril até o dia 30 de outubro, nós vamos ler, meditar, compartilhar devocionais extraídos do livro de Salmos. E do dia 2 de novembro até 11 de dezembro, que é quando nós pretendemos encerrar as nossas atividades aqui no ano de 2026, nós teremos mensagens devocionais com tema livre. Na última semana nós sempre fazemos também uma série de mensagens, mas no mês todo de novembro e na primeira semana de dezembro, nós vamos ter tema livre. Mensagens, aquelas que Deus colocar no nosso coração, nós vamos compartilhar com os irmãos. Além disso, amados, nós também temos os devocionais em texto com a irmã Karina, que sempre são publicados na segunda e na quinta-feira. Nós temos outros projetos, pedimos que os irmãos orem por nós. Estamos desenvolvendo um livro, um e-book digital, né? Nós sempre distribuímos tudo que nós produzimos gratuitamente, então nós não temos como fazer versão impressa, mas aí nós fazemos em forma de livro digital. Estamos trabalhando em cima de mais um livro digital. Desejamos, o nosso objetivo é encerrá-lo e conseguir publicá-lo agora em 2026. Então, orem por nós. Nós também somos parceiros de conteúdo do aplicativo da Bíblia YouVersion. Então, nós desenvolvemos planos devocionais para a YouVersion também. Estamos trabalhando em cima disso, desenvolver novos planos devocionais para a YouVersion. Então, nós temos muita coisa aí esse ano e o nosso desejo é que nós possamos o quê? Crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que muitos de vocês, eu falo muitos de vocês porque eu e a irmã Karina, nós não trabalhamos fora, então nós conseguimos nos dedicar ao ministério. É nós que fazemos tudo aqui, né? Nós editamos os vídeos, nós fazemos a parte gráfica. Deus deu uma capacidade, uma habilidade para a irmã Karina, mesmo ela não tendo formação ou curso nessa área, mas ela que desenvolveu o nosso site, ela que fez o nosso site, ela que cria essas imagens, esses vídeos que os irmãos veem, que saem, é sempre ela que faz a edição, enfim, Deus deu uma habilidade para ela e glória a Deus por isso. Então somos nós duas, né? Nós que fazemos tudo e compartilhamos com os irmãos, e Deus tem nos dado o privilégio de nós não precisarmos trabalhar fora, para realmente nos dedicar ao ministério, ao chamado que Deus nos deu. E nós sabemos que tem muitos irmãos que trabalham fora, que tem um dia corrido, tem irmãos que têm dupla jornada, irmãos que têm 2 trabalhos, irmãs que têm o trabalho, mais a casa, mais filhos, enfim, o dia é extremamente corrido. Então nós entendemos isso e sabemos que fica complicado manter mesmo uma rotina, uma vida com Deus. Tem momentos assim que parece que a cabeça vai ter um surto, né? Parece que você, meu Deus, eu não consigo. Então, esse é o intuito, amados, do Ministério Vida. Nós estamos aqui exatamente para encorajar vocês. Leiam a palavra de Deus, por isso que nós colocamos um capítulo, porque entendemos que um capítulo ao dia é algo que até mesmo para quem tem uma rotina extremamente acelerada, vamos dizer assim, consegue parar e ler um capítulo ao dia, ainda que seja no seu horário de almoço, um horário que tem ali de folga, consegue fazer a leitura bíblica e consegue ouvir o devocional. Eu sei que tem irmãos que vão ouvindo o devocional indo para o trabalho, voltando do trabalho, na hora do almoço, enfim, glória a Deus por isso. Por quê? Porque mesmo nessa rotina, você tem conseguido incluir o que? A sua comunhão com Deus, a comunhão com a palavra de Deus. Por quê, amados? Porque é essa palavra que nos vivifica, e é exatamente isso que eu quero compartilhar hoje, falando sobre a suficiência de Cristo Jesus. Então nós vamos iniciar a nossa mensagem
com esse tema Suficiência de Cristo Jesus e vamos ver o quanto nós precisamos e dependemos do nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, é por isso que Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que vocês precisam aqui nessa terra vão ser acrescentadas. Porque enquanto nós temos comunhão com Deus, enquanto nós expomos a sua palavra, que é viva, que é poderosa e eficaz, o Espírito Santo e a palavra, porque a palavra tem um poder intrínseco a ela, o Espírito Santo e a palavra de Deus vão agindo em nós, nos capacitando, nos dando sabedoria, iluminando os olhos do nosso entendimento, nos ajudando a viver a vida do novo nascimento. Então, Cristo Jesus é suficiente para nós. E essa é a palavra inicial para que nós possamos começar o nosso ano, a nossa leitura bíblica, os nossos estudos, tendo a consciência de que Cristo é suficiente. Não é na força do nosso braço, não é no poder do nosso entendimento, do nosso intelecto, da nossa inteligência, não. É pelo poder que vem do Senhor. Cristo, de fato, é suficiente para nós. Então, para nós iniciarmos, eu quero ler uma palavra aqui com os irmãos, que está em Efésios. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, os versículos 9 e 10. Eu estou lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional. Então, Efésios 1, 9 e 10 está escrito: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amados, olha que incrível esse texto. A palavra nos diz que Deus guardava um segredo da humanidade, que a Bíblia chama de mistério. Mas Deus revelou esse mistério através de quem? De Cristo Jesus, porque Cristo era o próprio mistério que Deus queria revelar. E mais do que isso, a Bíblia nos diz ali que o bom propósito que Deus estabeleceu era fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas. Quando Jesus Cristo veio, exerceu o seu ministério, completou a sua obra, morrendo, ressuscitando, Deus fez convergir todas as coisas, ou seja, o centro de tudo se tornou o quê? Cristo Jesus. Por isso ele é o Senhor e Rei sobre todas as coisas. E olha que incrível o que está escrito ali no livro de Hebreus, amados. Eu quero ler Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Então, aprove ao Senhor fazer convergir todas as coisas em Cristo. Ou seja, tudo está em Cristo. Colossenses 1,17 diz que Cristo, ele sempre existiu e que nele todas as coisas subsistem. Ou seja, tudo é sustentado em Cristo. E daí olha esse texto de Hebreus. Olha o que está escrito aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a expressão exata de Deus. Se nós quisermos conhecer a Deus, é só conhecermos a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a expressão exata de Deus e ele é o resplendor da glória de Deus. E ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa.
Mas por isso que é tão importante nós termos o que? Comunhão com a palavra. Através da palavra de Deus, Ele nos deixou a sua palavra escrita. Através da palavra de Deus, nós crescemos no conhecimento de quem é Cristo Jesus. Nós conhecemos a Cristo e conhecendo a Cristo, nós conhecemos a Deus. O Deus invisível, Colossenses está escrito assim, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quem vê Jesus, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. Quem conhece o coração de Jesus, conhece o coração de Deus. E nele tudo existe e tudo subsiste em Cristo. Aprove a Deus fazer convergir todas as coisas, celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Amados, Cristo é suficiente para nós. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer muitas coisas, obter muitas coisas aqui nessa terra, mas nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é de Cristo, é crescer no conhecimento de Cristo. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amados, aqui fica claro, esses textos que nós lemos, se nós lermos todo o contexto, nós vamos ver essa suficiência de Cristo Jesus. Mas aqui já fica claro que Cristo Jesus, ele é a fonte de todas as coisas, porque dele são todas as coisas. Ele é a fonte, ele é o meio pelo qual todas as coisas acontecem, ele é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem, ele é aquele que sustenta todas as coisas, ou seja, ele é a fonte, ele é o sustentador e ele também é o alvo, também é o propósito de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que a única coisa que nós precisamos, amados, de fato, é de Cristo Jesus. Se nós entendermos e crermos nessa verdade, nós vamos parar de correr atrás das coisas e de ter uma vida cheia de ativismo religioso. Muitas vezes nós somos ativistas religiosos, não conhecemos a Cristo Jesus. Não conhecemos o coração de Deus, não nos debruçamos na sua palavra, porque estamos muito envolvidos com muitos afazeres. É errado fazer as coisas? Não, mas as nossas obras precisam ser a consequência da nossa comunhão com Deus. A prioridade é a comunhão, depois as obras. Por exemplo, amados, eu que ministro a palavra, que ensino a palavra, é muito fácil o inimigo tentar me enganar e a estrutura de um sistema que nós estamos vivendo que é extremamente ativista. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, é mais valoroso você fazer e ter as coisas do que você ser. Então nós vivemos num mundo ativista e infelizmente num sistema eclesiástico ativista. Então é muito fácil para quem prega a palavra, por exemplo, estou dando meu exemplo aqui, a gente se desviar do fundamento, do alvo, do propósito, que é eu me relacionar com Cristo. Eu não estudo a palavra para pregar, eu estudo a palavra para conhecer a Cristo. Enquanto eu estudo a palavra, conhecendo a Cristo Jesus, ele vai me direcionando sobre o que pregar, sobre o que ministrar, sobre o que falar. Mas o propósito é o quê? É me relacionar com Cristo. É ter comunhão com Ele por meio da palavra de Deus. E o Senhor já nos deixou o Espírito Santo para viver em nós, para nos dar entendimento da palavra, para elucidar aquilo que nós não conseguimos entender. O que nós precisamos é colocar como prioridade a suficiência de Cristo. E nós vimos o texto de Hebreus, ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Então a palavra é extremamente fundamental na nossa vida cristã. Não tem como nós vivermos o cristianismo sem a palavra de Deus. Eu vejo que muitos irmãos às vezes dizem assim, mas eu oro bastante.
Mas como que nós podemos orar sem conhecer a palavra? Se a Bíblia diz que nós devemos orar de acordo com a palavra. Jesus disse em João 15, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês vão orar e pedir o que quiserem e será feito. Mas quando que isso acontece? Quando nós permanecemos em Cristo, Ele é suficiente, ou seja, nós precisamos depender plenamente dEle, e quando as palavras dEle permanecem em nós. Então não tem como nós termos uma oração eficaz. A oração do justo, a Bíblia diz que é poderosa e eficaz, mas lá em Tiago está escrito isso. E Tiago explica muitas vezes por que a nossa oração não é respondida. Porque ao invés de nós orarmos de acordo com a palavra de Cristo que habita em nós, nós oramos para satisfazer as carnalidades da natureza caída. Que nós precisamos fazer o que com a natureza caída? Que a natureza caída, ela insiste em querer tomar conta da nossa vida. Ela quer dizer o que nós temos que fazer, ela insiste. As vontades da natureza caída continuam aí querendo viver, né? Mas qual que é a solução que Deus trouxe para a natureza caída? A morte. Então lá em Romanos está escrito, considerem-se mortos para o pecado, ou seja, considerem-se mortos para a natureza caída que é prisioneira do pecado. E considerem-se vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é suficiente, ou seja, a palavra é o fundamento de todas as coisas e nós precisamos dessa palavra. Por isso que eu não tenho como orar sem conhecer a palavra, porque a minha oração precisa estar em conexão com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, com os conceitos do reino de Deus, com as verdades do evangelho. Por que tem muita gente orando e não tem as orações respondidas? Porque não estão orando de acordo com a palavra, estão orando de acordo com os pensamentos da natureza caída. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Resumindo tudo isso, o que é? Cristo é suficiente, amados. O que nós precisamos? Eu preciso fazer muitas coisas, eu preciso realizar muitas coisas. Não, eu preciso ter comunhão com Deus, com Cristo Jesus. Ele é a expressão exata de Deus, foi Ele que se revelou, Ele que veio em carne, Ele que morreu, Ele que ressuscitou, Ele que hoje, amados, pensa, hoje, Cristo já está ressuscitado. Como que Ele está ressuscitado no céu? Como um homem, um ser humano glorificado. Ele subiu como um homem glorificado e está no céu como um homem glorificado. Olha que obra maravilhosa que Cristo veio fazer em nosso favor. E Ele fez isso para quê? Para que nós também sejamos assim. Quando nós formos ressuscitados, nós receberemos o corpo glorificado, o mesmo corpo, a mesma espécie de corpo que Cristo tem hoje. Então nós veremos como Ele é, seremos como Ele é. Ser humano glorificado. Por isso, amados, que Cristo é suficiente. Ele já fez a obra completa para nossa redenção, para nossa salvação, para nossa libertação, para o nosso perdão. E como que hoje nós acessamos tudo isso? Recebendo pela fé as verdades da palavra de Cristo. Não tem como nós vivermos plenamente a vida abundante que Cristo conquistou para nós sem recebermos pela fé suas palavras, porque Ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Se queremos ser participantes, precisamos da palavra. E isso fica bem claro, amados, num texto que eu quero ler aqui com os irmãos, que está em 2 Pedro. Mas antes disso, nós vimos ali aquele texto de Romanos, né? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Ou seja, aqui fica claro que Jesus é o quê? A fonte. Repetindo para ficar bem claro, o que nós precisamos é Cristo. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é o autor da vida, é Ele que fornece a vida genuína que nós precisamos. Então, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Ele é a fonte de tudo.
Ele é o sustentador da vida, ou seja, ele sustenta e também coloca em ordem todas as coisas. Sustenta e coloca em ordem todas as coisas. Ele também é o propósito da nossa vida, ou seja, o alvo da nossa vida, o alvo da nossa existência é Cristo Jesus. Portanto, não interessa o que nós precisamos. É cura, é libertação, é alegria, é justiça, é paz, é entendimento, é discernimento, é sabedoria, é justiça. Tudo o que nós precisamos encontra-se em Cristo Jesus. E esse texto de 2 Pedro, que eu quero ler com os irmãos, ele nos mostra que é através do conhecimento de Cristo Jesus, e nós já vimos que nós recebemos esse conhecimento através da palavra de Deus, porque a palavra é viva, poderosa, eficaz. Jesus Cristo é o próprio verbo, ou seja, a palavra de Deus encarnada, e ele deixou a sua palavra escrita para se manifestar e se revelar a nós. E ele deu do seu Espírito para quê? Para que a gente compreenda todas as coisas que vêm do Espírito. A palavra vem do Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo para compreender, e ele já nos deu. O Espírito Santo vive em nós, na nossa natureza regenerada, no nosso eu verdadeiro em Cristo Jesus. Então, quando nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, nós começamos a acessar, a nos tornar participantes de toda a vida que ele conquistou para nós. Olha esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Está escrito assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olha que interessante isso daqui, amados. O poder de Deus, o seu divino poder, já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Quando fala para a vida e para a piedade, é assim: para a nossa vida como um todo, tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. Sejam coisas materiais, sejam coisas emocionais, nós acessamos todas essas coisas em Cristo. Sejam coisas espirituais, tudo nós acessamos em Cristo, porque ele já nos deu tudo isso em Cristo. Ele nos deu tudo para a vida e para a piedade, ou seja, ele mesmo já nos deu o que precisamos para levar uma vida de devoção, de rendição a Deus. Mas olha como que nós acessamos tudo isso. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Por meio do pleno conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Então, nós vamos acessar tudo o que o poder de Deus já nos deu para a nossa vida. E para uma vida de devoção a Deus, que é piedade, nós acessamos tudo isso enquanto crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E daí o texto continua: e dessa maneira, ou seja, nós vamos acessar tudo enquanto crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Dessa maneira, Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que pelas suas promessas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, enquanto nós crescemos no conhecimento de Jesus, nós recebemos poder de Deus para tudo que nós precisamos na nossa vida, para tudo que precisamos para levar uma vida de devoção e rendição a Deus. E dessa maneira, enquanto crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, nós tomamos posse das promessas de Deus para nós e fugimos da corrupção que há no mundo. Somos fortalecidos para abandonar o pecado e nos tornarmos participantes da natureza divina. Amados, que glória é essa? Tudo isso está disponível em Cristo e nós acessamos como?
crescendo no pleno conhecimento dele, na prática, no dia a dia, como que isso funciona? Lendo a Bíblia, com um coração aberto para receber a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, permitindo que o Espírito Santo ministre o nosso coração, permitindo que o Espírito Santo nos ensine através da palavra, nos impulsione através da palavra, nos corrija através da palavra, corrija os nossos caminhos tortuosos através da palavra. Qual que é o nosso maior trabalho como cristãos? Qual que é o nosso maior esforço como cristãos? Crescer no conhecimento de Cristo Jesus, ou seja, ter vida com a sua palavra. Isso é a nossa prioridade, isso é o que nós de fato precisamos. O resto, Deus vai conduzindo, Deus abre portas, Deus nos dá sabedoria sobre as decisões que precisamos tomar, qual emprego ter, qual investimento fazer, como administrar as nossas finanças, como lidar com os nossos relacionamentos, como lidar com a igreja. Deus vai nos capacitando enquanto nós nos dispomos a crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amados, muitas vezes nós achamos que nós temos que fazer muita coisa. Lembra de Marta e Maria? Como eu mencionei antes, não é que nós não vamos fazer obras, não é isso. Mas qual que é a prioridade? No momento em que Jesus estava ensinando, liberando palavras de vida, Marta, não é que ela estava errada servindo. Pelo contrário, ela estava certa em servir, mas naquele momento a prioridade era ouvir, se encher, receber das palavras de Jesus. Maria escolheu a boa parte. Jesus disse: eu não vou tirar essa parte dela. Eu não vou fazer com que ela saia daqui, Marta, e vá te ajudar. Pelo contrário, é melhor que você venha para cá. É como se Jesus estivesse falando isso. Marta, Marta, por que se inquieta com tantas coisas? As coisas, elas vão continuar aí para serem feitas. Vem aqui, receba da minha palavra. Depois você faz as coisas que tem que fazer. Prioridade, amados. A prioridade de todo cristão é crescer no conhecimento de Cristo Jesus, porque Cristo é suficiente. Muitas vezes nós estamos assim cheios de preocupações, de medos, de angústias, tomando uma decisão errada atrás da outra, fazendo um monte de besteira na vida. Muitas vezes não são coisas ilícitas, mas são coisas que a gente diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, como que eu fiz essa decisão? Em negócios, por exemplo, meu Deus, como é que eu fui aceitar uma sociedade dessa forma? Como é que eu fui fazer um investimento aqui? Por quê? Porque está muito preocupado com as coisas desse mundo. As pessoas: eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer isso. Você vence todas as coisas crescendo no conhecimento de Cristo. Enquanto nos relacionamos com Cristo Jesus por meio da sua palavra, porque Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes. Enquanto nos relacionamos com Cristo Jesus por meio da sua palavra, com um coração aberto, rendido para receber essa palavra, o Senhor vai atuando na nossa vida. Ele nos dá sabedoria e discernimento sobre as nossas decisões do dia a dia. Ele nos capacita a resolver conflitos nos nossos relacionamentos. Ele nos ensina a como lidar com cada pessoa, com cada situação. Nós queremos aprender a lidar com as pessoas ouvindo palestras de pessoas pagãs, descrentes, incrédulas. Nós queremos aprender a resolver as situações financeiras, por exemplo, com os economistas desse mundo, com a inteligência e o intelecto que o mundo nos oferece. Amados, é Cristo que é suficiente para nós. A Bíblia fala lá em Salmo 27 que mesmo em tempos de escassez, os justos terão em abundância. Não é isso que o mundo está falando. Isso o mundo não fala, mas a palavra de Deus nos ensina isso. Nós precisamos aprender a receber as verdades de Deus. Nós estamos sendo guiados muitas vezes
pela sabedoria desse mundo, que a Bíblia chama de loucura. Deus chama a sabedoria desse mundo de loucura. Nós precisamos da sabedoria de Deus e recebemos isso quando nos relacionamos com Ele, quando nos expomos à sua palavra. É isso que nós precisamos, amados. Que nesse ano de 2026, eu e você tomemos como decisão da nossa vida, para sempre, a partir de hoje, a partir de agora. Se você ainda não tomou essa decisão, você vai tomar em nome de Jesus, que a prioridade da tua vida é crescer no conhecimento de Cristo Jesus. O resto você sabe que Ele vai fazer. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te direcionar, Ele vai abrir as portas, Ele vai te impulsionar para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Ele vai te corrigir quando você precisar ser corrigido. Ele vai corrigir os seus caminhos quando os seus caminhos estiverem tortuosos. Olha que palavra interessante essa daqui para nós encerrarmos a nossa mensagem de hoje. Está lá em Provérbios 3, nos versículos 5 e 6. Está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amados, olha isso. O Senhor é quem endireita as nossas veredas. Quando nós confiamos de todo o coração em Deus, olha só, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe o que é esse não se apoie? É não se sustente. Não tenha como sustentador da sua vida o seu próprio entendimento e os seus próprios desígnios. Pelo contrário, reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele mesmo vai endireitar as suas veredas. Então, sabe aquelas consequências de decisões erradas, de decisões na carne que você tomou? Porque, fazer um adendo aqui bem rapidinho, amados, todas as decisões erradas que nós tomamos é porque agimos na carne. Às vezes nós não queremos reconhecer isso, mas é verdade. Por quê? Porque a natureza caída, a Bíblia diz que ela está morta em seus pecados e transgressões. E que nós precisamos considerar a natureza caída morta. Por quê? Porque ela tem pensamentos, ela tem ideias, ela tem uma forma que está ajustada ao formato do mundo de viver, que nós sabemos que o mundo jaz no maligno, quem comanda as ideias desse mundo, a Bíblia nos garante em Efésios que são principados, potestades, hostes espirituais do mal, é Satanás que comanda as ideias da humanidade caída. Então, quando a natureza carnal, que nós precisamos considerar morta, ela toma decisões, sempre vai ser coisa ruim. Lá em Romanos está escrito que a inclinação da carne conduz à morte, mas a inclinação do espírito conduz à paz e à vida. Ou seja, quando nós conseguimos ser guiados por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que vive dentro de nós, o Espírito Santo vive no nosso espírito regenerado, recriado em Deus. Nosso espírito regenerado, que é o nosso novo eu, né? Nós somos uma nova criatura em Cristo, ou seja, esse eu espiritual regenerado, recriado em Deus, ele é perfeito e ele está unido ao Espírito Santo. Então, o que flui dali é a vida do Espírito. Então, todas as vezes que nós tomamos decisões erradas, que nos levam para caminhos de morte, morte nas finanças, morte nos relacionamentos, morte na igreja. Quando eu falo morte na igreja, é na comunidade. Muitas vezes nós vemos discussão, contenda, todo tipo de coisas ruins, imoralidade. Por quê? É a ideia carnal, são os pensamentos carnal que estão reinando ali. Todas as vezes que nós seguimos a carne, a inclinação da carne, nós vamos para um caminho de morte. E a Bíblia está nos dizendo aqui, em Provérbios, que até mesmo quando nós temos as consequências das decisões carnais, que são veredas tortuosas, caminhos tortuosos, se nós confiarmos em Deus, tomarmos uma decisão, a partir de hoje eu vou confiar em Deus, não vou mais me apoiar, já me apoiei até aqui em muitas questões, eu me apoiei na minha própria ideia, na ideia carnal, terrena, humana, não quero mais isso. Vou reconhecer o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu dependo de Ti.
a Bíblia diz que Ele endireita os nossos caminhos tortuosos. Amados, a nossa parte como colaboradores de Deus é receber tudo isso, aceitar essa vida de dependência, porque nós estamos acostumados com o modelo de vida da velha natureza, que é independente. A velha natureza não gosta de depender de ninguém. Mas a nova natureza é completamente dependente de Cristo Jesus. Jesus disse em João 15,5 que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, a nossa nova vida em Cristo, ela só flui, ela só funciona porque está em Cristo. Sem Ele não funciona. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ou seja, a vida flui dele. Então, decisões que são do Espírito, decisões que são bíblicas, decisões que fazem parte do reino de Deus, são as decisões que nós tomamos na nossa nova natureza, que está unida à natureza de Deus, que está unida ao Espírito de Deus. Colossenses fala assim, que porque Deus colocou a plenitude dele, a plenitude da divindade foi depositada corporalmente em Jesus Cristo. E nós, porque estamos em Jesus Cristo, nós recebemos dessa plenitude. Ou seja, a vida abundante que nós podemos desfrutar, experimentar, é porque estamos em Cristo. Então, a nova vida, ela é completamente dependente de Cristo Jesus. Por isso que nós iniciamos o ano com essa mensagem, a suficiência de Cristo Jesus. Amados, é isso que nós precisamos. E nós vimos aqui nesse texto de 2 Pedro, como que nós recebemos tudo isso? Crescendo no conhecimento de Cristo, na prática, tendo tempo com Deus, estudando a palavra, recebendo a palavra. Como eu mencionei no início, né, quando eu me apresentei para os irmãos que não nos conhecem, apresentei o Ministério Vida. O Ministério Vida tem esse chamado exatamente para contribuir com os irmãos. Aqueles que têm uma rotina extremamente acelerada, agitada, você pode parar um tempo, fazer a leitura bíblica do dia, que é um capítulo ao dia, e ouvir o devocional. Você está o quê? Recebendo da palavra, recebendo de Cristo, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. E enquanto você faz isso, o Espírito Santo está agindo em você, agindo nas suas circunstâncias, agindo nos seus caminhos tortuosos, endireitando eles. Amados, nós não enxergamos isso com os nossos olhos naturais, mas pela fé nós podemos ver Deus agindo em todas as coisas enquanto nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. Que eu e você, nós possamos colocar como prioridade da nossa vida nesse ano de 2026 e em todos os próximos anos que nós estivermos aqui ainda nessa terra, porque eu creio que está muito perto de Jesus nos arrebatar, mas enquanto nós estamos aqui, que nós possamos ter como prioridade conhecer a Cristo Jesus. Temos vivido um tempo muito difícil, são muitas informações, muita tecnologia que tenta nos dispersar da suficiência de Cristo Jesus. Temos vivido uma evolução, vamos dizer assim, da ciência. A ciência tem se multiplicado, o conhecimento científico tem se multiplicado e muitas vezes nós somos levados a confiar mais nas coisas que são racionais, que são desse mundo aqui, do que confiar na palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar como prioridade da nossa vida, ter como prioridade da nossa vida, crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Porque Cristo, de fato, Ele é suficiente para nós. Nós vimos naquele texto que Jesus, de Hebreus, que Jesus é a expressão exata de Deus. Nós vimos que aprouve ao Senhor fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Ele era o mistério que estava guardado, mas agora foi revelado. Amados, Deus, o propósito de Deus foi se revelar a nós por meio de Jesus Cristo. E o nosso propósito é conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Deus se revela a nós por meio de Jesus e nós conhecemos a Deus por meio de Jesus. Por isso, Cristo Jesus é suficiente. Dedique tempo estudando a palavra. Tire um tempo todos os dias para ter comunhão com Deus, para estudar, meditar na palavra, para orar de acordo com a palavra, porque as orações respondidas, a oração eficaz,
é aquela que está fundamentada nas verdades da palavra de Deus. Então, que eu e você, durante esse ano, nós não sejamos negligentes, pelo contrário, sejamos o quê? Responsáveis na nossa caminhada cristã e possamos assumir esse posicionamento de colocar como prioridade crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Como Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Amados, quando eu falo isso, quando a Bíblia nos ensina isso, não é que enquanto nós buscamos, ficamos sentados ali, é porque Deus vai dando sabedoria, não é que as coisas vão cair do céu na nossa mão, mas é que Cristo vai dando sabedoria, Ele vai abrindo portas, Ele vai nos direcionando. E de repente a nossa vida, as áreas da nossa vida começam a se encaixar. Então o mais importante é o quê? Crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E Ele vai cuidando de todas as coisas, nos capacitando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, nos instruindo, nos direcionando. Tudo isso, amados, faz parte da nossa vida cristã. Principal, conhecer a Cristo. É assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina, assim que nos tornamos participantes das promessas de Deus, é assim que recebemos capacitação e força para fugir da corrupção do mundo. É assim que nós vamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque enquanto crescemos no conhecimento de Cristo, a nossa mente vai sendo renovada, a nossa mente vai se enchendo com as verdades de Deus. E aí, na hora que nós tivermos que tomar uma decisão, nós vamos tomar uma decisão fundamentada na palavra. Quando tivermos que resolver um conflito, vamos ter a sabedoria de Deus para resolver aquele conflito. Quando tivermos uma situação desafiadora, vamos ter a paz, o descanso que vem de Cristo para enfrentar aquela situação desafiadora. Então, que eu e você coloquemos mesmo como prioridade da nossa vida crescer no conhecimento de Cristo Jesus, estudando a palavra. E amanhã nós começamos o nosso estudo bíblico desse ano. Vamos estudar Josué, Juízes, Rute e Salmos. Então amanhã nós iniciamos e eu oro para que você se junte a nós. Eu faço esse convite, se junte a nós do Ministério Vida para durante esse ano nós fazermos a nossa leitura bíblica em Josué, Juízes, Rute e Salmos e compartilharmos devocionais. Nós vamos compartilhar devocionais, você vai receber dessa palavra. Eu tenho certeza que será o quê? Ministrado e ensinado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que age, né? Ele age em nós, ele age através de nós aqui ministrando a palavra. Para quê? Para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Para isso que nós lemos, estudamos, nos dedicamos na palavra, porque verdadeiramente Cristo Jesus é suficiente para nós. Então vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor de fato é suficiente para nós. Obrigada porque o Senhor é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, Jesus. Obrigada porque o Senhor é a videira, nós somos os ramos. Obrigada, Jesus, porque nós somos completamente dependentes de Ti. Espírito Santo, nos ajuda a viver essa dependência, nos ajuda a nos rendermos plenamente ao senhorio de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que durante esse ano o Senhor fortaleça a nossa vida, a minha vida, a vida dos meus irmãos. O Senhor nos capacite, o Senhor nos ajude a termos esse tempo de comunhão contigo todos os dias da nossa vida. O Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que nós possamos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus, que nós possamos avançar na nossa vida cristã em maturidade espiritual, que nós possamos, assim como está escrito lá em 2 Coríntios 3:18, à medida em que contemplamos a glória do Senhor, estudando a sua palavra, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Que assim aconteça na nossa vida, Pai, durante esse ano, que nós sejamos transformados de glória em glória para a glória do Senhor. Nós queremos viver para a sua glória, nós queremos a capacitação, a sabedoria que vem de Ti para enfrentar os desafios dessa vida,
para enfrentar as situações da nossa rotina, do nosso dia a dia. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender que não é no muito fazer ou na força do nosso braço, mas é na nossa rendição, é na nossa comunhão com o Senhor, é que nós somos capacitados e fortalecidos para vencer todas as coisas, para enfrentar tudo que nós precisamos enfrentar. Nos ajuda a entendermos esse modelo de vida do reino de Deus, um modelo de vida de receber pela fé todas as coisas, um modelo de vida de comunhão, não simplesmente um ativismo religioso, mas uma comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda. Nós pedimos para que durante esse ano nós possamos de fato viver essa comunhão, que não seja apenas algo intelectual, algo teórico, mas que seja no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração, do nosso ser, nós possamos viver, desfrutar e receber os benefícios dessa comunhão contigo, Senhor, por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que nós possamos de fato tomar essa decisão de crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus, estudarmos as Escrituras e avançarmos na nossa vida, porque o que nós precisamos é de Cristo. Ele tem a provisão que precisamos, Ele tem a paz que precisamos, Ele tem a sabedoria que precisamos, Ele tem as portas abertas que nós precisamos. Cristo. Que nós possamos buscar a Cristo por quem Ele é, pela pessoa que Ele é, porque Ele revela quem Deus é. Que nós possamos de fato amar a Deus, porque Deus demonstra o seu amor para conosco entregando Cristo Jesus em nosso favor. E nós demonstramos o amor que temos por Deus nos relacionando com Cristo Jesus. Por meio da palavra, da oração, do louvor, da adoração, mas o fundamento, amados, é a palavra, porque como nós vimos ali, Cristo Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne, Ele mesmo deixou a sua palavra escrita, porque Ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. E a palavra escrita, ela nos revela o caráter, o coração de Cristo Jesus. Que eu e você nos empenhemos nesse ano em crescer no pleno conhecimento de Cristo, porque de fato Cristo Jesus é suficiente para nós. Então eu aguardo você amanhã nos nossos Minutos de Vida, que são os nossos devocionais em áudio. Amanhã iniciamos o livro de Josué. Então amanhã nossa leitura bíblica é Josué capítulo 1. Nós vamos compartilhar um devocional extraído dessa leitura bíblica de Josué capítulo 1, tá bom? Amanhã nós também temos, amanhã não, né? É hoje que é segunda-feira. Hoje nós também tivemos um devocional escrito em texto com a irmã Karina. Como eu mencionei, os devocionais sempre saem na segunda e na quinta-feira. Eu tenho certeza que são mensagens que edificam a sua vida, assim como edificam a minha vida, eu tenho certeza que edificam a sua vida. Então que nós possamos nos alimentar com a palavra de Deus e assim nós vamos crescendo no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, até amanhã nos nossos Minutos de Vida, que a graça, a paz, a unção do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.